Oi, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos estudar a página 24. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cidade e o campo. Vamos estudar essas duas paisagens. Vamos aprender a diferenciá-la uma da outra. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem estar aí com seus livros em mão para acompanhar a aula com a tia. Viu? Então fica aí atento e vamos conhecer um pouco sobre essas duas paisagens e saber diferenciá-las uma da outra. Então nós podemos perceber claramente, né, a divisão entre a paisagem do campo e a paisagem da cidade, né? Então nós podemos perceber isso claramente. Por que nós podemos perceber? Porque na cidade, né, nós temos elementos diferentes e no campo também temos elementos diferentes. Então nós vamos aprender, né, a diferenciar uma da outra. Então a tia pergunta, o que nós podemos encontrar na cidade? O que nós podemos encontrar no campo? Então é isso que nós vamos aprender com a aula de hoje. Então fique atento, preste atenção. Então nós vamos iniciar. A tia vai iniciar mostrando para vocês aqui uma imagem de uma cidade. Então vocês observem e vocês vão identificar os elementos que compõem a cidade. O que nós podemos encontrar na cidade? Nessa imagem aí que a tia está mostrando, por exemplo, o que você pode perceber nessa imagem? Né? Então nós podemos encontrar aí prédios, né? Aí tem praças, tem pessoas. E o que mais que nós podemos encontrar na cidade? Podemos encontrar na cidade ruas asfaltadas, né? Muitos prédios e também na cidade nós vamos encontrar veículos nas ruas. Então quando eu encontro tudo isso, eu tenho aqui uma área urbana. Então aqui nós vamos ter o quê? Uma área urbana. Essa é a cidade, né? A paisagem da cidade. Identificaram aí os elementos? Muito bem. Então vamos aqui para a próxima. E como eu vou identificar uma paisagem do campo? Vamos observar aqui também nessa paisagem. O que você pode encontrar nessa paisagem? O que nós podemos encontrar aí? O que vocês estão vendo, crianças, aí nessa paisagem? Nessa paisagem nós estamos vendo o quê? Temos aí animais, né? Casas, muita área verde. E o que mais nós podemos encontrar? Além dessa imagem que nós temos aqui, nós podemos encontrar também rios, né, no campo. Muitos animais, como a tia já falou. Então no campo nós sabemos que é diferente da cidade. Então no campo nós vamos encontrar muitas áreas verdes. Então nós podemos identificar claramente que há, né, uma divisão entre a cidade e o campo. Então muito bem, identificaram aí os elementos dessa paisagem? Muito bem, então vamos aqui para o livro. Também temos essa aqui, ó, que também está representando o campo. Nela nós vamos ter mais elementos, né? Então aqui também representa o campo. Muito bem. Agora vamos aqui observar essas imagens que tem aí no livro de vocês. Página 24, vamos aqui observar. Olha aqui, nós temos duas imagens, uma está representando a cidade e a outra está representando o quê? O campo. Muito bem, aí identifique aí os elementos que compõem cada uma dessas paisagens, tornando elas totalmente diferentes. Aqui do lado nós temos aqui, ó, que chamamos de campo, a área rural, compreendida pelas fazendas, pelas granjas, florestas e sítios. Vocês podem observar que aqui na primeira imagem, que representa a cidade, nós temos aí, ó, muitos prédios, muitos carros, né, avenidas. A vida na cidade é totalmente diferente da vida do campo. E aqui no campo, ó, você vê aqui uma plantação e muita área verde.
E você, amiguinho, já visitou o campo? Você já observou que lá é totalmente diferente? Muito bem, quem já visitou, ó, parabéns, né? Então nós podemos perceber essa diferença, viu? Nos dois ambientes. No campo, né, as pessoas estão mais ligadas que à terra, como vocês podem perceber nessa imagem aí abaixo. As pessoas estão ligadas mais à terra e se dedicam às atividades econômicas primárias. Que atividades são essas? Que atividades que predominam no campo? É a agricultura, né, e a pecuária. Nesse desenho aqui que a tia mostrou, nós temos aqui, ó, temos alguns animais. Então, as pessoas no campo, como elas estão mais ligadas à terra, elas vão se dedicar na criação de animais e também na agricultura, que é a plantação de alimentos. Então, as pessoas elas estão ligadas mais à terra. Muitas vezes, os produtos, né, os produtos como o trabalho na lavoura e na criação de animais, são de consumo próprio das famílias. Ou seja, o que as pessoas plantam e o que elas criam como os animais é apenas por consumo próprio. Não é para vender, né, mas sim apenas por sustento da família. Neste caso, dizemos que está sendo praticada uma policultura de subsistência. Policultura, tia, o que é policultura? Nesse caso aí, está se referindo, né, à prática da agricultura e também da pecuária, ou seja, a plantação e também a criação de animais. Então, é uma policultura de subsistência. Subsistência porque é apenas por consumo próprio. Entenderam, crianças? Ela geralmente é praticada juntamente com a pecuária, como a tia falou. É a agricultura e a pecuária juntas, que dá-se o termo de quê? De policultura. Viu? Então, vamos ficar aí atento. As construções são simples e geralmente não possuem mais do que 2 andares. Aqui no caso de alguns campos, aí você pode encontrar algumas casas, né, que pode ter 2 andares, mas isso é raro, viu? Geralmente no interior a gente encontra poucas casas. E os animais ainda são utilizados como meio de transportes. Falei, né? Assim, no campo não há agitação, não há poluição e também não há acúmulo de lixo. Na cidade nós temos muita agitação, muita poluição e também muito acúmulo de lixo. Então é diferente, né, o campo e a cidade. Assim, a forma como o homem se relaciona e convive nos espaços urbanos e rurais é bem diferente. São paisagens tipo de trabalho, locomoção, como é que as pessoas, né, se locomovem, quais são os meios de transporte que ela utiliza e alimentação. Então, tanto na questão do trabalho é diferente, o trabalho de quem faz na cidade e no campo é totalmente diferente. Como as pessoas vão se locomover, ou seja, na cidade, quais são os meios de transporte que as pessoas precisam para se locomover, para ir para o trabalho, para ir para a escola. Então nós vamos ver aí que vai ter o quê? Muitos veículos, carros, motos, que são os meios de transporte que se utilizam na cidade. E no campo, quais são os meios de transporte que as pessoas utilizam no campo? Os animais. Então você percebe, há uma diferença, né, no meio de transporte. E também o trabalho. As pessoas do campo, eles se dedicam mais o quê? Como a gente viu acima, a agricultura e a pecuária, ou seja, a plantação, né, dos alimentos e a criação dos animais. Muito bem. E a alimentação também é diferente. Na cidade, as pessoas, elas consomem mais alimentos industriais. E no campo, não, são alimentos naturais, vindo mesmo diretamente da terra, ou seja, é mais saudável.
E o modo de vida das pessoas, como eu já falei também, é diferente. A cidade é bem agitada, né? Muita correria, muitos veículos, muita zoada. Então, e no campo é totalmente o contrário. É mais tranquilo, você respira um ar puro. Né? Cada localidade, quer seja na área urbana, quer seja na área rural, as pessoas terminam se adaptando, ou seja, terminam se acostumando no ambiente que vive. As pessoas que vivem na cidade se adaptam a esse ambiente, mesmo que ele seja um ambiente agitado, né, poluído, com muito lixo, mas as pessoas terminam se acostumando. E quem vive no campo também termina se adaptando àquele ambiente. Então, dá para a gente perceber claramente essa diferença entre esses dois ambientes, né? Essa foi nossa aula de hoje. E para concluir o assunto, vocês irão escrever no caderno de vocês como vocês imaginam que seja a vida das pessoas que moram no campo. Porque na cidade vocês sabem como é a vida das pessoas que vivem na cidade. Mas a tia quer que vocês escrevam no caderno dizendo como vocês imaginam que é a vida das pessoas que vivem no campo. Faça no caderno e depois vocês estarão enviando para mim. E também vocês vão realizar as atividades das páginas 25 e a página 26, para concluir o assunto. Então essa foi nossa aula de hoje, né? Agradeço e fique com Deus e até a próxima.